Marçal, pra você, eu desejo a música. Pra você e pro Flávio, né? Chora não, bebê. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Tchau, já foi. Segundo a Malu aqui, candidato à presidência pelo PRTB enviou um ofício à Band pedindo a sua imediata inclusão no debate presidencial da emissora no próximo domingo. A defesa dele sustenta que a candidatura foi registrada dentro do prazo estipulado pelo TSE e que por isso ele está apto para comparecer. Marçal, só um detalhe aqui, vocês viram a justificativa deles? Não vi. Não, a justificativa para dizer o porquê do nome dele como candidato, porque ele tinha se filiado à União Brasil em março deste ano, se não me engano, foi março ou abril. E aí depois ele voltou para a União Brasil fora do prazo permitido, depois da janela. E aí sabe o que ele disse? Sim. Que tinha perdido a senha de cadastro, ele e o próprio presidente do partido. Imagina. Tem besta que... Marçal está inelegível até 2032 e irá concorrer ao Palácio do Planalto sob júdice. Como mostrou a coluna, o registro pegou de surpresa os ministros do TSE que nos bastidores têm defendido uma análise rápida do caso para dar maior segurança jurídica aos eleitores. Em tese, Marçal não tem direito a participar do debate, porque o PRTB não tem nenhum deputado ou senador. E a lei eleitoral só assegura a participação em debates de candidatos de legendas com no mínimo 5 representantes do Congresso. Por esse ponto aqui, né, por esse pré-requisito, Ele já... já não nem precisa participar. A Band não é nem obrigada a chamá-lo. Mas as emissoras costumam ter regras flexíveis que contemplam, por exemplo, a pontuação nas pesquisas de opinião. O Renan, que não tem representação no parlamento, já que o partido foi criado nesse mesmo ano, foi idealizado, não passou por nenhuma eleição, foi convidado e vai participar. Marçal, que mesmo inelegível, ainda é formalmente candidato à presidência, está reivindicando o mesmo tratamento. Abre aspas. A gente acha que por questões políticas conseguimos participar do debate, até porque a audiência com o Marçal sobe pra caramba, fecha aspas, disse ao blog da Malu Gaspar, o integrante da campanha do candidato, o Pablo Marçal. Tá certo, se o Marçal participasse, ia subir muito a audiência. O debate da Band, com duração prevista de 2 horas, irá deixar os candidatos se movimentarem livremente no estúdio com o controle do próprio tempo, com o objetivo de priorizar o confronto de ideias entre eles. Vai ser legal, hein? Conforme apurado pela equipe da Malu Gaspar, o pedido de Marçal deve ser analisado. Já foi analisado, isso eu já sei, informação nas redes aí no X. No ofício enviado, a defesa solicita em até 24 horas o encaminhamento formal do convite ao candidato e ao Diretório Nacional do PRTB, além do envio imediato do regulamento integral do debate. Parece que é o próprio Marçal que escreve. Parece que ele é obrigado, parece que a emissora é obrigada. A emissora não tem nem pra que chamar e eles ainda vão com empáfia. Caso a presença dele continue impedida, o influenciador pede que a Band envie a explicitação por escrito dos critérios objetivos adotados para a seleção dos participantes. Ah, meu querido. Deixa eu ler aqui o trecho do advogado do Marçal. Abre aspas. A relação de convidados divulgada contempla candidatos de legendas que não reúnem a representação parlamentar mínima, ao mesmo tempo em que exclui o candidato do PRTB sem que se tenha tornado público qualquer critério de desempenho em pesquisas de representação de unanicidade ou outro, que justifica a distinção, fecha aspas, alega o time jurídico de campanha de Marçal, capitaneado pelo advogado Paulo Hamilton Siqueira. São agora 8h41 e agora a reportagem da Folha de São Paulo sobre o mesmo assunto, explicando. E essa será a decisão alegada, a justificativa que será alegada pelos advogados pelo escritório da Band, pela banca de advogados da TV Band. O Ministério Público Eleitoral pediu ao TSE que a candidatura do empresário e influenciador Pablo Marçal à presidência seja indeferida. Em peça assinada pelo vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, o órgão afirma que a inelegibilidade de Marçal é manifesta, apontando que ele foi condenado pelo TRE de São Paulo no fim do ano passado e que ele não teria demonstrado com prova suficientemente estar filiado ao PRTB no prazo exigido pela legislação. Com base nisso, o MP pede inclusive que seja dada uma decisão liminar de caráter urgente
para que Marçal seja impedido de ter acesso aos fundos de campanha, à propaganda eleitoral gratuita e mesmo de participar de debates. Olha a bomba aí, meu querido. Olha o que pediu o MPE. E só a informação que eu já li, o TSE vai acatar o pedido do Ministério Público Eleitoral. Abre aspas, o perigo de dano pode ser aferido pela natureza imediata do prejuízo ocasionado com o dispêndio da verba pública específico com o candidato impugnado a poucos dias do pleito. A verba não somente deixaria de ser revertida a bom tempo, como é inequívoco o detrimento que os gastos incabíveis trariam para candidaturas com viabilidade jurídica mínima. Igual premissa é invocável para vetar o acesso do candidato ao espaço do horário eleitoral gratuito, bem como da participação nos demais atos de campanha, inclusive debates, fecha aspas, disse o Ministério Público Eleitoral. Marçal ele obteve, na ocasião, uma liminar da Justiça Eleitoral lá de Santana de Parnaíba, que, segundo me falaram, ele mora ali, né? Porque Santana de Parnaíba, se não me engano, é a cidade que fica Alphaville, não é? Não sei. Acho que é Barueri, é o município. Não? É Barueri ou Santana de Parnaíba? É Barueri, verdade. Ele conseguiu uma decisão de um juiz eleitoral lá da cidade de Santana de Parnaíba para se filiar à sigla fora do prazo, ou seja, o juiz acatou os advogados que disseram que o Marçal não se filiou, no caso, não voltou ao PRTB porque ele tinha perdido a senha de cadastro e o presidente do partido também estava com problemas. Rapaz, eu vou te falar. Você acredita nisso? Ele argumentou que houve uma demora alheia à sua vontade no fornecimento de uma senha para o sistema de filiação partidária. Tá aí, meu querido, ele não vai participar do debate da Band e a alegria do Flávio Bolsonaro durou pouco, Vanessa. São 8h45, 8h45 na Bahia, diga aí. Então, a gente vive um cabo de guerra, né, no sistema. Existe essa polarização, ela foi para o âmbito político, e eu acho que existe sim muita gente no judiciário e no legislativo, no executivo, que está apoiando, talvez, por conta do caso Master, o Flávio como beneficiário, e tem uma outra ala que apoia o Lula. Então, existe uma guerra dentro do próprio sistema hoje em torno de um favorecimento. É óbvio que a presença do Pablo Marçal ela favorece de maneira imediata o candidato Flávio, que não tem capacidade retórica, que não tem capacidade argumentativa, que já se mostrou completamente inapto ao debate público, e o Pablo Marçal viria como esse elemento de ajuda e de contribuição ao Flávio, inclusive para distrair escândalos, como acabou de acontecer. O Flávio, ele apareceu novamente aí como sendo desmentido pelos fatos, 5 ligações com o Vorcaro, muitas coisas a serem explicadas, e essa polêmica, Pablo Marçal, simplesmente panos quentes nessa situação. Então, ele está sendo muito bom para o Flávio. Porém, eu acho que tem um outro ponto aí. Na eleição anterior de prefeito, o sistema queria aniquilá-lo, queria eleger o Nunes a qualquer custo, aniquilar o Pablo Marçal. Ele se tornou inelegível. Que moral terá o TSE, a dias da eleição, permitindo que ele participe, que ele tenha acesso a fundão, ao Ministério Público Eleitoral? Vai ficar desmoralizado. Toda a classe jurídica eleitoral ficará desmoralizada nesse aspecto, porque ele é inelegível. E aí a gente vai ver gastos exorbitantes sendo lançados para um candidato inelegível. E depois, que tipo de país é esse que uma pessoa está inelegível e pode registrar uma candidatura e essa candidatura ser tratada de maneira pública como algo possível? Que tipo de justiça, de solidez essa justiça tem? E eu falo só do âmbito judiciário, não é que eu sou amiga do judiciário e que eu goste, não. Eu estou trazendo aqui um fato. Vai desmoralizar completamente o Ministério Público Eleitoral em plenas eleições. Então, precisa se decidir e dar uma nota forte para a população, porque isso vai abrir, inclusive, precedente para o próprio Bolsonaro
vir candidato, para outros candidatos inelegíveis simplesmente entrarem no pleito e terem êxito. Perfeito, Vanessa. Excelente comentário. São 8 horas e 48 minutos. Excelente comentário. E eu vou dizer, viu? Os caras estão pirados, porque eles não esperavam essa reação, rápida reação do TSE, do Ministério Público Eleitoral. Lembrando que o TSE ainda não acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral. Mas, pelo que li, eles só estavam esperando o MPE se pronunciar. E os advogados da Band, lembra ontem eu falei aqui no programa, era isso. Eles estavam esperando um posicionamento do MPE para respaldá-los na decisão de manter o Marçal afastado do debate deste domingo. Então é isso. Acho que o Flávio Bolsonaro não vai ter esse apoio, não vai ter esse apoio, e o Renan Santos crescerá muito nesse debate, vai ficar sem o maluco enchendo o saco, vai ficar falando besteira no a programa. A participação dele vai ficar muito evidente, Timóteo, vai ficar uma coisa meio patética até, vai ficar evidente. Olha, ele está participando porque a gente quer aniquilar o Renan Santos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá entendendo? Ontem ele já mudou. Olha, eu falei pra vocês sábado, pra galera do MBL, pra militância, não em relação ao Renan Santos, alta cúpula, mas de repetir que Flávio, que Marçal é o pitbull do Flávio, que Flávio é o Marçal é a babá do Flávio Bolsonaro, de ficar repetindo isso. E algumas pessoas fizeram, surtiu efeito indesejado para o Pablo Marçal. Ontem ele deu uma entrevista, eu vi o corte, ontem à noite, ele dizendo, eu não sou o candidato, já mudou o que ele falou na segunda, lá na Brasil Paralelo. Ontem ele já viu que não deu certo e começou a dizer, eu não tô para defender Flávio, eu sou independente. Foi aonde que ele respondeu isso? Agora eu não lembro. Ele disse, eu não vou defender Flávio. Eu sou independente, eu tenho candidatura. Eu disse que a militância tinha que deixar claro que ele não era candidato oficialmente, que ele não estava nem aí para a candidatura, ele só foi lá para ajudar o Flávio e bater no Renan Santos. E o impacto foi grande nesse sentido na segunda-feira, que as pessoas leram por causa do próprio Marçal. As entrevistas que ele deu, falando do Flávio Bolsonaro, que estava junto, que não ia falar dele. Que ele mudou. Ontem ele já disse o contrário. Não, eu estou independente, conversa fiada, né? Para tentar, no caso, ajustar, corrigir o erro provocado na última segunda, Vanessa. Com certeza. Eu acho que isso daí, gente, é extremamente proveitoso, né, pro Renan. E, assim, mais um debate com o Pablo Marçal, quando a gente pensa no grande público, no público de massa, que é o público que o Renan precisa atingir com esse debate, seria muito ruim. Desviaria para questões completamente torpes e desnecessárias em um pleito eleitoral, questões pessoais e sabe, animosidades patéticas, que é a única coisa que eles têm, um trunfo, o único trunfo que eles têm, né? Principalmente uma sociedade completamente idiotizada por uma falsa moral, né? Por uma falsa moral, porque se você pega esses líderes religiosos, essas coisas todas, pega aí no Congresso, os escândalos com esses líderes religiosos, o próprio Sóstenes Cavalcante, que é né, já me foi apresentado como homem de Deus por uma determinada pessoa da ala neopentecostal. O cara já foi pego 2 vezes com 400 mil reais em dinheiro. Sabe? Tem outras questões que o envolvem aí moralmente, que eu não gosto de ficar falando aqui, mas que também não são bacanas. Então, assim, peraí, velho. Irritante isso. Marçal, pra você, eu desejo a música pra você e pro Flávio, né? Chora não, bebê. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Tchau. Já foi. E tem muita coisa errada nessa candidatura dele, né, Timóteo? Como você bem trouxe aí pra gente na reportagem. Não é simplesmente isso. Ele era afiliado, ele desfiliou Cara, fora do prazo. Ele se filiou à União Brasil querendo ser candidato ao Senado por São Paulo. Não deram pra ele a vaga. Aí ele resolveu você na lista de marketing do Flávio. Aí virou analista de marketing, não sei o quê. Ele viu que o Flávio
não tinha mais potencial, não tem mais potencial depois do caso Pangaré. Aí ele pensou, eu mesmo vou ajudar você, Flávio. Aí ele fez uma mutreta, Foi. pegou uma pessoa, alguém lá da Justiça Eleitoral de Santana de Parnaíba, lá em São Paulo, ó, dá a decisão aí favorável de que o prazo passou, mas eu vou conseguir agora me filiar ao PRTB. Aí ele conseguiu, disse que perdeu a senha de acesso. Ai, irmão. É meio, né? O Difícil. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like e se inscreve para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.